eu estou fazendo aqui na sequência, em poucos minutos com essa lima, é mais do que o suficiente para você conseguir resolver a maioria dos casos de paciente com dor, de urgência que chega até o seu consultório, independente do diagnóstico. O atendimento de urgência costuma vir com aquele paciente que está extremamente ansioso, independente de diagnóstico, tá, gente? Extremamente ansioso, com dor, não está conseguindo se alimentar direito, não está conseguindo dormir direito, não está no melhor humor do universo. E aí esse paciente chega já até você com esse combo, com esse pacote, e você, dentista, que está já com a sua agenda ali, que tem os seus pacientes que já muitas vezes estão até na espera, você está atendendo um, já tem o outro ali, e você, claro, ser iluminado, ainda quer encaixar, né, poder dar suporte para esse ser humano ali que veio até você e está com dor, certo? Ou seja, a gente está falando de um atendimento ou de um slot de tempo que costuma ser bastante reduzido. Nessa hora, eu vou falar para você, não existe um protocolo que seja o milagroso, que vai fazer você uma medicação intracanal ali, que seja último lançamento, que isso daqui vai ser diferente de tudo e é isso que vai fazer você tirar a dor daquele paciente. Não, costuma ser algo muito mais simples. Aliás, é muito legal quando a gente consegue tirar um pouco a complexidade ou a burocracia de certos procedimentos. E na endodontia, isso felizmente é possível. Então, o que você vai fazer? Na verdade, é uma forma reduzida do preparo. Se você faz endodontia, você já pode ter seu próprio protocolo de preparo, vai ser uma forma enxuta e reduzida, né, em um dos canais, pelo menos, que estejam envolvidos aí, né, nesse processo de dor desse paciente. Então, para isso, importante a gente ter foco, porque esse tempo reduzido, já anota aí o que você pode usar. Primeiro, diagnóstico é essencial. A gente não põe a mão na massa num dente que você ainda não está certo de que seja o causador daquele quadro. Mas tendo identificado qual que é o causador da história, você tem ali, né, possibilidades. Vamos falar das principais de um atendimento de urgência, uma pulpite irreversível, que se trata de um caso de uma polpa viva, inflamada. Você tem um cenário onde já existe ali uma necrose, ou está muito próximo de acontecer uma necrose total ali daquela polpa, daquele tecido pulpar, e você já tem uma repercussão apical, ou seja, você tem uma periodontite apical aguda sintomática. Nessa hora a gente também, né, vai fazer a intervenção via canal e existe um terceiro cenário que é quando o paciente ele está num quadro de um abscesso, então você já tem ali aquele abscesso apical agudo, com o rosto inchado, o paciente, então aí a gente já entra um pouco mais num cenário diferente, porque além de uma intervenção intracanal ou ao invés de uma intervenção intracanal, o que pode ser priorizado para resolver aquele atendimento de urgência, restabelecendo, possibilitando que o paciente restabeleça a sua saúde sistêmica e também consiga, né, controlar aquela dor que ele está ali, que costuma ser uma dor bastante excruciante, né? A gente pode priorizar uma drenagem cirúrgica. Mas, né, o ideal, ainda assim, no abscesso seria o quê? Fazer uma drenagem cirúrgica e também uma intervenção via canal naquele dente que está sendo origem do abscesso, certo? A gente não precisa de 1000 protocolos diferentes, independente aí de diagnóstico. Fala assim, nossa, vai ser muito diferente o que eu tenho que fazer na pulpite, ou no caso da periodontite apical sintomática, né, aguda sintomática, famosa perissementite, ou num caso de um abscesso apical agudo, não é muito diferente. Por quê? Quando a gente está ali naquele intervalo reduzido de tempo, né, a gente vai fazer qual que seria o mínimo necessário para esse paciente poder ir embora tranquilo. A gente então conseguir esvaziar ou descontaminar ou trabalhar pelo menos 2/3 do canal mais amplo, certo? Então isso vale para pulpite e vale também para os outros diagnósticos. Eu posso fazer isso daí, lógico, é o mínimo necessário, a gente pode ir além, eu posso pegar e conseguir a patência, posso limpar todos os canais completamente, com certeza. Mas aí a gente já está falando, né, de um tempo mais estendido, ou realmente já se você está num grau de treinamento, e isso é totalmente possível, que você consegue, mesmo num tempo reduzido, fazer isso, performar isso aí de uma forma integral, né, um preparo completo dos canais. Tempo reduzido, paciente estressado, muitas vezes a gente, dentista também estressado, é lógico que esse estresse eu já vou dar dica para você, conforme você vai treinando e você está realmente preparado, sabe o que tem que ser feito,
a sua tranquilidade começa a ser outra. E você tranquilo, a chance de você tranquilizar o seu paciente e ele de forma mais tranquila, você ter com certeza aí uma eficácia muito maior no controle de dor, porque o controle de dor não é anestesia. A anestesia é uma parte, né, ali da execução técnica de um controle de dor, mas o controle de dor começa na hora que você vai receber esse paciente ali na sua recepção. Quando você então já está mais presente, mais centrado, você consegue trazer esse paciente para um estado muito mais neutro, pelo menos, que não seja super tranquilo, mas que seja mais neutro, e ele vai estar muito mais colaborativo, o que é muito importante também para execução naquele tempo reduzido. Com relação à execução em si, você realizar uma descontaminação, né? Lógico, a gente não sai abrindo o dente, deixando, por exemplo, um monte de cárie aqui no meio do caminho. Se esse paciente tem uma cárie extensa, uma restauração deficiente, é prioritário que eu remova aquela infecção coronária antes de eu entrar dentro dos canais, né? Eu entrar no sistema de canais, porque senão eu tenho um risco muito grande de estar levando uma contaminação muito mais brutal e esse paciente ter um flare-up depois do atendimento, muito mais do que qualquer outra coisa, independente daí de você achar que está usando a melhor medicação intracanal do mundo, certo? Então, fazendo essa descontaminação, cuidando de trabalhar num campo já mais descontaminado, eu vou fazer esse acesso, uma exploração ali com a minha substância química auxiliar, com limas que eu posso fazer, são limas de pequeno diâmetro, manuais mesmo, faço então aquela exploração daquela anatomia até a região que eu vou atuar, vamos falar desses 2/3 de um canal mais amplo, e faço o que é muito importante para o atendimento de urgência dar certo, um protocolo de irrigação adequado. Irrigação, eu não estou falando aqui qual substância química que você usa, não dá tempo da gente ficar com uma discussão que não tem nem propósito, clorexidina, 2% gel, hipoclorito de sódio, a gente sabe que cada uma tem suas propriedades, ambas funcionam, não vai ser essa a diferença, né? E aí cada um vai atuar de acordo com o seu dia a dia, o seu protocolo, particularmente como substância química auxiliar, eu uso clorexidina 2% gel. Mas eu estou dando atenção agora para a solução irrigadora, que é aquela solução que vai lavar as raspas de dentina que você está produzindo ali entre as trocas de instrumento, que na verdade talvez a melhor solução irrigadora que a gente tem aí para lançar a mão seja o soro fisiológico, porque a gente pode fazer essa lavagem entre as trocas de lima com 5 ml de soro e sem aquela preocupação se essa solução vai extravasar ou não. Atenção, a gente não está falando aqui de um caso de você travar a agulha no canal e deixar extravasar soro aí o quanto for, porque junto com o soro vai muita porcaria. Mas a gente está falando de conseguir lavar, né? E lógico, com uma ponta de sucção logo ao lado, num fluxo, refluxo, que você consiga literalmente uma lavagem desse sistema de canais, certo? Então, vale muito mais o que você consegue tirar do canal nessa hora, o que você está limpando, do que aquilo que você vai inserir. O uso de uma lima de glide mecanizada, pode ser uma lima 1503, 1504, 1505, depende ali da sua anatomia interna desses canais. Feito isso, depois você vai fazer o shape, você vai fazer a limpeza real desses 2/3 do canal, e aí para isso legal usar uma lima aí, uma 2508, muitas vezes costuma suprir muito bem, tem uma capacidade de corte aí interessante, a gente tem diferentes marcas no mercado, eu gosto bastante dos instrumentos da Easy, da Newtek, Reciproc, então a gente tem aí um arsenal cada vez maior de limas que pode ser usado aí de uma forma bastante competente. Feito isso, tudo bastante irrigado, a hora da medicação intracanal, qual que a gente indica a mais simples possível. Então, se eu fiz o meu preparo com clorexidina 2% gel, vai ser a própria clorexidina 2% gel, que já está ali, está na seringa, está na mão, facílimo de inserir, que eu vou inserir. Atenção, só na região onde eu fiz o preparo, eu não vou tentar colocar medicação ou fazer aquela medicação intracanal chegar em região que eu não preparei. Isso é muito importante, porque esse é outro ponto super comum da ocorrência de um flare-up. Né? Na melhor das intenções, certos colegas vão pegar e, poxa, vou fazer aquela medicação descer onde eu não consegui limpar. Lê do engano, porque daí vai medicação e bactéria mais para a região apical e com certeza esse paciente vai ter uma piora do quadro. Se por acaso eu estivesse usando como substância química auxiliar hipoclorito de sódio, a minha opção seria pegar aquele hidróxido de cálcio PA, que eu acredito que todo colega tem ali
nas suas gavetas ali do seu kart, pega esse pó, mistura ele, pode ser com uma solução inerte, pode ser com soro fisiológico, pode ser com solução anestésica, o importante é, ele está ali no meio aquoso, ele vai permitir a dissociação do hidróxido de cálcio e dessa forma a sua ação, certo? E dica, se você tem uma situação, isso costuma acontecer em quadro de abscesso, se você tem uma situação onde aquele conteúdo ali de dentro do canal, você está subindo um exudato, né? Você drenou muito pus via canal, e aí você conseguiu secar, mas se você olha ali no fundinho do canal, você vê aquela secreção ainda no fundo, ele não parou totalmente. Dica importante, prepara, e se você vai usar o hidróxido de cálcio, né? Porque no caso, se você usa clorexidina, não existe essa preocupação. Mas se você usa hidróxido de cálcio, prepara esse hidróxido de cálcio de maneira que ele fique uma mistura bem mais fluida, tá? Para quê? Para ele não vedar, não funcionar como uma rolha dentro desse canal depois que ele seca, porque isso pode, por si só, levar a uma agudização. Esse paciente fala, nossa, parece uma panela de pressão aqui dentro do meu dente, e aí o paciente acaba voltando também, não é o que a gente quer, certo? Então, você seguindo essas recomendações, esse básico, esse necessário aí, você já vai estar, acho que muito próximo de falar para o seu paciente depois, levar, né, falar, pode ir para casa agora que você vai ficar tranquilo, vou te passar essa medicação aqui, aí vai a dica de uma medicação pós para um caso de dor mais intensa, né, se eu já dei o Dexa pré-operatório 4 miligramas, eu posso manter ali uma dipirona de 6 em 6 horas, dipirona 1 grama, e posso repetir esse Dexa depois de 12 horas, ou posso até lançar mão para os casos de dor extrema mesmo, de paracetamol 750 miligramas mais ibuprofeno 800 miligramas, tá? E você dá essa dose junta de paracetamol e ibuprofeno de 8 em 8 horas e mantém pelo menor período possível, porque tendo feito tudo certo, questão aí de 24 horas, 48 horas no máximo, o paciente está bem, não precisa nem de medicação, mas de controle de dor, ok? Se esse conteúdo ajudou você, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui pra gente e a gente se vê no próximo vídeo.